Boa noite a todos. É com muita satisfação que nós estamos iniciando mais uma atividade, saudando a todos que estão nos dando o prazer da participação, aqueles que estão assistindo através dos canais da Serra Gaúcha, pelo YouTube, pelo Facebook, e também aos nossos queridos amigos da TV Secal, que sempre nos acompanham em nossas atividades. Queridos amigos, hoje mais uma vez estamos gratos e felizes por termos o Wallace Oliveira novamente conosco. E antes de passar a palavra ao Wallace, por vocês todos já conhecidos, e depois fazer as apresentações formais, eu gostaria de solicitar a todos que nos elevemos nesse momento para fazermos uma prece. Nesse momento ainda que nos encontramos em plena pandemia, que ainda muitos sofrimentos estão sendo enfrentados por várias famílias, para que possam todos com fé, com esperança e com amor em seus corações, terem com o amparo do alto, através de Maria, através de Jesus, através de todos os seus protetores, para que entendamos que tudo que se passa conosco vem para construir em nós objetivos mais elevados e melhores. Que possamos continuar nos cuidando, sim, mas com o entendimento, Senhor, da necessidade de mudanças nossas em particular, mudanças em nossos relacionamentos e em nossos trabalhos, para que possamos juntos, Senhor, construir este mundo que todos queremos, para o bem nosso, o bem de todos. Nesse instante, Senhor, te rogamos, envolva todos os lares, para que todos sejam, Senhor, fortalecidos nesta fé, para sobrepujar este momento. Que tua paz, que ora sentimos, Senhor, possa envolver a todos presentes, ao querido Wallace, para que seja também iluminado, trazendo-nos através da palestra da noite, preciosidades para o nosso entendimento e, sobretudo, Senhor, a nossa transformação, seguindo os teus passos, seguindo os teus exemplos. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, como dizia, nós temos a grata satisfação, mais uma vez, de contar com o querido amigo Wallace. Wallace, que é mineiro, é funcionário público, é auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, graduado em Economia e Direito Tributário, é autor do livro O Sermão Profético de Jesus, e tem mais um livro, Wallace, que depois tu falas, por gentileza, né? Sim, pode deixar. Ok. Então, gente, o Wallace é esse querido amigo que já nos encantou e nos encanta. Então, eu passo a ele agora a palavra para que nos traga, então, através da parábola do joio e do trigo, com certeza, os ensinamentos e a compreensão que todos queremos sobre essa linda parábola de Jesus. Bem-vindo uma vez, Wallace. As câmaras e os microfones são todos seus. Boa noite, amigos. Boa noite, doutor Vitório, doutora Samira, amigos da AME Serra Gaúcha. Mais um prazer estar aqui junto de vocês, trazendo um tema de hoje, uma das mais belas e esclarecedoras, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Parábolas de Jesus. Tenho uma grata satisfação, como sempre, né? Falar de Jesus, e ainda mais ter a honra de falar sobre essa parábola. Então, gente, deixa eu colocar aqui agora essa... Então já está à disposição de todo mundo? Tá ok. Beleza. Então vamos lá, gente. Vou trazer para vocês uma reflexão, né, sobre essa parábola.
a parábola do joio e do trigo. E o foco que nós vamos tentar trazer para vocês hoje é falar, né, ao final, sobre esse período da chamada transição planetária e entender um pouquinho sobre esse processo de avaliação, seleção e separação da humanidade, que é o foco dessa parábola, tá, gente? Então, vamos lá. Como sempre, toda a parábola de Jesus ela está contida num contexto. Então, é importante a gente procurar entender antes, né, qual que é o contexto no qual ela está inserida. Então, vamos lá, gente. Então, consta lá nos evangelhos que Jesus se encontrava na cidade de Cafarnaum, na região da Galileia, que era onde ele firmou residência, né? E num certo dia ele saiu de casa e sentou junto ao mar. E aí aproximou-se dele uma multidão de pessoas para ouvir, né, Jesus falar. E aí consta lá que a multidão foi tão grande que Jesus deixou o povo em pé à beira da praia e subiu num barco junto com seus discípulos e começou a falar muitas coisas por parábolas. E foram muitas coisas mesmo, porque na realidade ele, nesse contexto, a gente vai ver aqui que ele citou uma sequência de 7 parábolas. Né? Então, naquela ocasião, ele proferiu a todos aqueles presentes a famosa parábola da semente do campo, vulgarmente conhecida como a parábola do semeador. Mas só que aconteceu o seguinte, nem os discípulos, sequer, né, os judeus presentes, entenderam muito bem o que o mestre havia dito. Né? E aí o que aconteceu? Os discípulos pediram, em particular a Jesus, mais explicações sobre essa parábola, né, do semeador, desejando saber também o motivo pelo qual Jesus ensinava o povo através delas, ao invés de explicar as coisas abertamente, assim como ele fazia junto aos seus discípulos. Né? E aí Jesus, remetendo ao livro do profeta Isaías, disse, né, a vós, quem? Os discípulos, é dado conhecer os mistérios, que são aqueles segredos, né? Aquela mensagem oculta contida nas antigas escrituras, né? A respeito do reino dos céus. Mas a eles, né, se referindo ao povo, não é dado conhecer o quê? Dado conhecer aquilo naquele momento. Porque aquele que tem, como ele estava falando desse conhecimento, então aquele que tem o conhecimento, se dará mais conhecimento e terá em abundância. Mas aquele que não tem o conhecimento, até aquilo que ele julga, que ele tem ou julga ter, lhe será tirado. Então aqui a gente já vê que Jesus já deixou bem claro que a condução de todo aquele processo divino, revelador, seria tirado daquele povo, aquela questão da primazia dos judeus, né, sendo dada a outra nação. Quando? No futuro, né? Ou seja, o que ele quis dizer? Que o coração, que é uma figura de linguagem que, segundo a cultura judaica, não representa somente o órgão relacionado ao sentimento, seria o que? Aquilo que representa também o juízo ou o entendimento humano. Então, quer dizer, o que ele quis dizer? O coração deles ainda estava endurecido, assim como uma terra dura, né? Um deserto, visto que eles encontravam-se incapazes de recepcionar em si, onde? Em suas consciências, outros ensinos mais elaborados ou profundos, aquele tal dos mistérios que ele disse, né? Então, após aquelas explicações, Jesus advertiu seus discípulos para que eles buscassem ter, por outro lado, mais atenção em seus ensinos prestados. Ou seja, Jesus chamou a atenção deles, ele não é só aquela figura, né, mansa, não, ele também chamava a atenção dos seus discípulos. Aí por quê? Porque a gente percebeu que mesmo eles, tendo um pouco mais de capacidade de compreensão sobre aquelas coisas espirituais, né, aqueles mistérios em relação ao restante do povo, também não haviam entendido sequer aquela simples parábola do semeador. E como resposta ao pedido feito quanto ao fornecimento de novas explicações, o mestre advertiu eles, dizendo: não compreendeis essa parábola? Como então compreendereis todas as outras? Ou seja, prestem atenção, né? E em seguida, citando as antigas escrituras, Jesus deu a todos os presentes uma explicação básica. E a gente vai ver lá que ele, na realidade, ele forneceu os seus 3 primeiros níveis de interpretação, né?
acerca daquela parábola do semeador. Na verdade, e aqui que é a parte que eu acho um grande barato, né? É que Jesus, tanto nessa parábola do semeador, quanto na parábola do joio e do trigo, ora objeto desse estudo, na realidade ele quis demonstrar para os seus discípulos como eles deveriam interpretar todas as demais parábolas. Por quê? Porque ali ele ensinou para eles a técnica rabínica, ou seja, dos rabinos, professores, né? Quanto à aplicação direta e da substituição de palavras mediante a comparação de ideias. E é isso que a gente vai desenvolver, né, dessa forma, a interpretação dessa parábola de hoje, usando essa técnica rabínica, né, judaica. Tá? Mais na frente eu vou mostrar para vocês. E aí, a seguir, ele propôs outras parábolas sobre o chamado reino dos céus. Ele citou a do joio e do trigo, que é objeto desse estudo, a do grão de mostarda, a do fermento e da farinha, tentando definir o quê? Esse reino dos céus, anunciando as chamadas coisas ocultas, ou seja, já falando daqueles antigos mistérios, desde a fundação ou criação do mundo, né? Ou seja, aqueles entendimentos, antigos entendimentos judaicos, presentes lá na chamada Torá judaica, né? E que estavam ali o tempo todo presente na cultura deles, mas só que eles não entendiam muito bem. E aí consta lá no Evangelho que depois disso Jesus despediu-se da multidão e voltou para casa. E aí, qual foi a parábola que ele citou? A parábola do joio e do trigo. Consta lá que ele falou assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, ou adversário, né? E semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, que é a colheita, né? O tempo da colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, ou seja, em feixes, né? Para queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Contudo, né, os discípulos, após ouvirem essa parábola, também não entenderam, né? Particularmente essa que a gente tratou, do joio e do trigo. Não entendeu as outras, ainda mais essa do joio e do trigo. E aí, com isso, o que aconteceu? O mestre, respondendo a um novo pedido, né, de help, né, de ajuda, deu apenas aos seus discípulos as suas novas explicações, fornecendo o quê? Os seus 4 níveis de entendimento. E nós vamos ver o que se refere isso mais à frente. Então, Jesus, fazendo menção aos livros dos Salmos do rei Davi, explicou para eles assim: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Isso aqui que ele forneceu, a gente vai ver, é o terceiro nível de entendimento. E aí, na sequência, ele falou: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, ou seja, impedimentos, né, obstáculos, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão, assim como o sol, no reino de seu Pai. Ou seja, Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui ele deu o 4º nível. Então vimos que, ao final do seu ensino, o mestre deixou bem claro o entendimento de que nem todos teriam a mesma capacidade espiritual de compreender, né, aquilo que ele havia acabado de falar.
E aí, na sequência, consta lá que ele ainda propôs outras 3 parábolas rápidas ou curtas, né, para fazer a fechar aquela sequência de 7, né, parábolas. Ele falou da parábola do tesouro escondido no campo, a parábola da rede, da pérola preciosa e a parábola dos peixes e da rede de pesca. Depois de concluí-las, Jesus então perguntou aos seus discípulos: entenderam todas as coisas? Eles disseram que sim. E aí, vocês entenderam, gente? Vamos lá. Qual será a interpretação dessa parábola? Então, antes de mais nada, né, gente, a gente precisa compreender essas questões que eu trouxe para vocês, níveis de entendimento. Por quê? Porque é aquilo que Jesus deixou bem claro. Ele quis ensinar aos seus discípulos como é que deve ser interpretada as parábolas segundo a técnica rabínica. E aí ele demonstrou para eles isso. Essa forma é a mesma que a gente tem que usar na interpretação de todas as outras parábolas. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa técnica de interpretação segundo os judeus chamam, né, da Cabalá judaica. Porque eles dizem lá que praticamente toda parábola, que eles chamam lá na língua deles de machal, representa 4 níveis de entendimento. Né? O que é o primeiro nível de entendimento? É aquilo que a gente chama de interpretação literal. Tá? É aquela que a gente geralmente tira o sentido moral do ensinamento. É aquela de mais fácil entendimento, porque é aquilo baseado no que você entende do que está escrito. Foi aquilo que a gente fez até agora. Né? Eu li para vocês a parábola, né? Alguma coisinha já deu para a gente ter uma noção, mas a gente ainda está no primeiro nível. Jesus forneceu tanto o segundo quanto o terceiro nível já nessas explicações. O que é o segundo nível? É quando ele faz uma conexão ou concordância de entendimento com outras parábolas ou ensinos. Vocês veem lá que Jesus o tempo todo ele estava falando assim, ó, de acordo com Isaías, ou de acordo com o livro dos Salmos, né? E no terceiro nível, ele faz a identificação e a constatação do verdadeiro sentido das figuras simbólicas e alegóricas que foram utilizadas. Foram aquelas que eu demonstrei lá. Ele já identificou já previamente quais são e já deu o entendimento. O campo é o mundo. Então, é como se fosse matemática. A igual a B, né? E o quarto nível? Ele demonstrou, mas ao final nós vamos trazer esse sentido espiritual que trata desses antigos mistérios, dessas profecias envolvidas, dessa chamada escatologia, que é uma palavra de origem grega que trata das questões que se referem ao momento do chamado final dos tempos, né? E a gente vai trazer esse quarto nível atrelado ao entendimento da doutrina espírita, segundo Kardec, né, trouxe para a gente que a espiritualidade forneceu para ele. Tá? Então, esses seriam os 4 níveis que nós vamos tratar aqui. E o importante, gente, é isso, que quando ele demonstrou no terceiro nível como é que a gente deve identificar as figuras, isso serve para todas as parábolas. A gente separa quais são as figuras, constata qual é o seu verdadeiro sentido, e aí a gente monta uma nova historinha depois sobre aquele ensino que Jesus quis dizer. Então a gente viu aqui que ele estava ensinando o quê? Vamos lá. Primeiro nível de entendimento. Não vou antecipar para vocês, não. Vamos refletir sobre a parábola ora proposta. Então a gente ainda está no primeiro nível, né? O que ele quis dizer lá na parábola? Vamos relembrar. Ele falou que um certo homem, semeador e pai de família, semeou a boa semente, que ele disse lá que a boa semente é o trigo, no seu campo. Invigilantes os homens, quem? Os seus servos. Então um adversário semeou junto a semente ruim, que é o joio ou cisânia, de onde nasce o que? A erva daninha, e esse tipo de semente do joio, né, ela é muito parecida, depois a planta, com o trigo, tanto que essa cisânia é conhecida como falso trigo. Passado o tempo, né, consta lá que cresceram e frutificaram as plantas do trigo, e junto delas apareceram também as plantas do joio.
os servos daquele senhor, após questionar o motivo do fato ocorrido, perguntaram se o senhor, né, desejava que as plantas do joio fossem arrancadas ou separadas de imediato do meio das plantas do trigo. Porém, como ambas as plantas se apresentam, como foi falado a princípio, bem semelhantes, né, tanto o joio quanto a cisânia, né, o trigo quanto a cisânia, então, por sabedoria e prudência, aquele senhor orientou os seus servos para que eles tivessem o quê? Tolerância, e aguardassem a chegada do momento certo, ou seja, da estação apropriada do ano, para a ceifa no trigal. O cuidado era para que os ceifeiros, ao avaliarem todas as plantas, não arrancassem, por engano, durante aquele meticuloso processo de seleção e separação, ou seja, de limpeza total do campo, também as desejadas plantas do trigo. Contudo, quando chegasse o momento certo, o Senhor iria mandar que eles colhessem primeiro as indesejadas plantas do joio, arrancando-as do campo pela raiz, né? E as amarrassem em feixes para queimar no fogo. Por outro lado, quanto às plantas do trigo, elas deveriam ser guardadas no celeiro. Então, gente, como primeiro nível a gente trata do sentido moral, né? Que é aquele que a gente tira da primeira leitura, da interpretação literal, então, esse sentido moral, a gente vê basicamente o quê? Que ela trata da realidade da coexistência temporária dos homens bons e maus neste mundo, que se misturam, sendo deste modo difíceis de diferenciá-los. Que os adversários de Deus se empenham em falsear a mensagem divina do Evangelho, que a gente vai ver aqui que ela trata desse assunto, de forma que os seus maléficos seguidores, né, se misturam no meio daqueles outros que semeiam a verdade. A urgente necessidade dos homens de se esforçarem em seguir a verdadeira vontade de Deus, praticando bem, exemplificando a solidariedade, a fraternidade e a tolerância mútua. E também que no futuro, por ocasião da chegada do momento do juízo final de Deus, ou seja, aquela ideia segundo a exegese cristã, né, que ainda existe presente entre muitos, essa ideia do juízo final, haverá uma separação ou triagem definitiva no mundo entre os bons e os maus, que terão, consequentemente, destinos bem distintos. Então, com isso, gente, esse primeiro nível de entendimento ele é bem fácil, né? A gente entender e é assim mesmo, né? Isso em todas as parábolas, né? Esse sentido literal, esse sentido da primeira leitura, onde a gente tira esse ensinamento moral básico, é bem tranquilo. Então, agora nós vamos partir tanto para a interpretação segundo o segundo e terceiro níveis, tá? Onde a gente viu lá que a gente vai fazer a identificação das figuras e seus significados. Que, na realidade, gente, nessa parábola, Jesus até já os forneceu, que são esses aí. Qual é o homem? Que boa semente é essa? O que significa o campo? Quem é esse tal inimigo, adversário? O que significa essa semente do joio e do trigo? Que planta de joio e de trigo é essa? Porque ele faz uma distinção entre a semente e a planta, né? E aí a gente vai começar sobre a figura do homem semeador. A gente viu lá que o próprio Jesus, em suas explicações sobre esta parábola, forneceu a simbologia tanto, né, dessa figura desse homem semeador, né, daquele senhor que era pai de família, dizendo: o que semeia a boa semente, qual semente? Do trigo, é o filho do homem. Ele deixou isso bem claro lá. Então, a gente já tira aqui a primeira conclusão. O semeador, né, que é aquele certo homem, pai de família, que é o Senhor, é o filho do homem, representa quem? O Messias, que é o Cristo. E a figura da boa semente do trigo? Então, por outro lado, Jesus, nas explicações anteriores, né, quando ele tratou da parábola da semente do campo, ou seja, a do semeador, forneceu essa simbologia da figura da boa semente, que a gente viu aqui que do trigo, ao dizer: esta é, pois, a explicação da parábola.
A boa semente é a palavra de Deus, ou a palavra do reino, visto que o semeador, que é o Cristo, que semeia a boa semente, semeia o quê? A palavra de Deus, onde? Nos diversos tipos de solo existentes no campo. Então, a gente viu aqui, e é importante a gente entender isso, que a semente, que é essa boa semente do trigo, representa o quê? A palavra de Deus, né? Que é a palavra do reino. Se ela representa a palavra de Deus, ela representa o quê? A verdade. Então, ela está representada na chamada doutrina do Cristo. E que doutrina é essa? E é bom a gente fazer essa diferenciação. Ela é o chamado cristianismo primitivo, aquele que foi ensinado por Jesus naquela época. Por quê? Porque depois a gente vai ver o que aconteceu. Né? De fato, para a gente mostrar dentro daquela ideia de que tem que ter uma concordância de entendimentos sobre o sentido da semente nessa parábola, quanto nas outras passagens ou parábolas existentes, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, olha que interessante essa passagem contida lá no livro do Êxodo de Moisés, né, que trata daquele relato que o povo hebreu, né, após ter saído do seu exílio no Egito, estando caminhando pelo deserto, chegou um certo momento que eles tiveram fome, quando então Deus prometeu fazer chover, né? Isso está escrito lá, o tal do pão dos céus para alimentá-lo. Na realidade, gente, essa passagem é uma parábola também, né? Porque a gente também não pode entender tudo ao pé da letra. Não significa que eu esteja falando que aquilo não aconteceu. Mas mesmo que tenha acontecido, aquilo do jeito que está escrito, ele traz uma mensagem oculta, que a gente vai ver aqui. Então, consta lá no livro do Êxodo de Moisés essa seguinte passagem. Aí consta lá, sobre a face do deserto, ou seja, aquele campo árido, né? Começou a aparecer uma coisa miúda, redonda, miúda, assim como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, ou seja, os hebreus, disseram uns aos outros, que é isto? Porque eles não sabiam o que era. E aí Moisés disse a eles, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, já fazendo uma simbologia, né? Então, os hebreus deram o nome àquele tal pão dos céus fornecido por Deus, dizendo, o seu nome é maná. E ele era assim como o quê? Uma semente de coentro. Olha a ideia da semente aqui. Né? E o seu sabor era como bolos de mel, ou seja, agradável. E aí consta lá que Moisés diz, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Então, Moisés explicando ainda, né, dando mais explicações para o povo a respeito disso, consta lá que eles falaram assim, Deus lhes provou, deixando ter fome, e te sustentou com esse maná que vocês não conhecem, nem seus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. O que ele está querendo falar? Do pão material, mas de tudo o quê? Aí ele falando do pão espiritual, que sai da boca, ou seja, a palavra do Senhor viverá o homem. Entenderam, gente? Olha como é que né, é um fato real, mas que traz uma simbologia demonstrando isso, que aquela semente particular, que era o pão do céu, o maná, também representa a palavra de Deus, assim como essa semente que Jesus usou para semear em sua parábola. E quanto à figura do inimigo? Então, igualmente, Jesus também forneceu a simbologia da figura do seu inimigo, dizendo, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Então, dessa forma, como aquela figura representa, na verdade, o seu adversário, e a gente não pode, né, entender isso como sendo uma entidade, né, igual essa ideia que ainda permanece até hoje, né, na cultura, né, cristã, principalmente dos católicos e dos protestantes, que fosse representando uma entidade que o tempo todo está em disputa, né, como um adversário com o Senhor, né? Porque na realidade essa palavra ela remete a uma outra palavra de origem hebraica que significa Satã, e que ela na realidade nem os judeus entendem ela como uma entidade. Na realidade ela representa o símbolo das más inclinações ou os vícios humanos. Ou seja, é aquilo que Kardec falava, são
os nossos vícios, né? As nossas paixões, né? E aí, né? Então, dessa forma, esse adversário representa aqueles que, de forma contrária, né? Estão aqui o quê? Prejudicando essa boa semeadura e o bom desenvolvimento das plantas do trigo no seu campo, né? Então, na realidade, esse inimigo, que lá está escrito diabo, que lá em grego vem diabolos, que remete a essa palavra que eu falei de Satã em hebraico, ela representa o quê? Um outro semeador, ou seja, a simbologia de um outro semeador, que é o quê? É o que compete, é o adversário. Então, se ele é o adversário, ele não é o Messias. E aí essa figura ela é tratada principalmente lá nos livros dos Atos dos Apóstolos ou nas cartas, né, contidas no final dos Evangelhos, né, a tal da figura do anticristo, ou seja, aquele que é o contrário ao Cristo. Novamente, lembrando, não estamos falando aqui que representa uma entidade, né, que duela, ela representa, é o símbolo das más inclinações ou dos vícios humanos, tá, gente? E quanto à figura da má semente do joio? Então, logo, por dedução lógica, compreende-se que a figura da má semente do joio, daquela outra que fora semeada pelo esse tal adversário junto ao trigo do seu campo, o que ela representa? Ela representa, né, essa má semente que é o joio ou falso trigo, ela não é a palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus, ela representa o quê? A mentira. Se ela é a mentira, ela não é a doutrina do Cristo. Então, ela é o quê? Ela é a tal, né, usando a simbologia bíblica, né, contida lá nos evangelhos, é a doutrina do anticristo. Então, essa é uma falsa doutrina que Jesus estava falando, que iria surgir no mundo. E isso a gente sabe que é o tal do cristianismo que foi adulterado, né, por uma instituição que surgiu algumas centenas de anos depois, né, que veio e adulterou aquele cristianismo primitivo de Jesus, trouxe ao mundo, né? Então, de fato, né, se Jesus disse ser, né, lá no Evangelho de João, o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, então essa outra entidade, né, a gente pode dizer assim, entre aspas, ou se Satã, esse adversário, representa o quê? O adulterador. É aquele que promove o quê? O descaminho, a mentira no mundo, a morte espiritual. E a figura do campo, né? Então, prosseguindo nas explicações, a gente viu que também Jesus forneceu a simbologia da figura do campo, né, de onde serão colhidos, né, aqueles diversos tipos de planta, tanto joio quanto trigo, dizendo aos seus discípulos: o campo é o mundo. Então, o campo, né, nessa parábola, que naquela passagem lá que eu falei do livro do Êxodo, né, que retrata o que Moisés entendeu, representa o quê? O deserto, aquele campo árido, né? Representa o mundo. E que mundo que ele estava querendo dizer? É o conjunto dos diferentes tipos de solo. E o que isso significa? É o juízo coletivo da humanidade terrena. Também é o conjunto dos diferentes níveis de consciência humana. Então, o campo, se é o conjunto dos solos, o que representa o solo? É cada um dos diferentes juízos, ou seja, consciências ou entendimentos humanos. E da onde a gente pode entender isso, gente? Olha só que interessante, lá no livro dos Espíritos, o que a espiritualidade falou sobre isso para Kardec. A respeito desse assunto referente à figura do campo, que é esse conjunto formado por cada um dos diferentes tipos de solo, consta lá na pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Se a lei de Deus que a gente viu é a palavra dele, é a semente, né? Representada pela semente da palavra de Deus, o que ele quis dizer? Onde ela está escrita? E a espiritualidade deu como resposta: na consciência do homem, ou seja, simbolicamente, no seu solo, ou seja, no seu espírito, que se expressa através das suas ações práticas e que também é representado pela figura do coração, que a gente viu que representa o juízo ou entendimento humano.
E na pergunta 621A, em sequência, foi feita a pergunta: uma vez que o homem traz escrita na consciência, ou seja, no simbólico solo ou coração, a lei, né, a semente da palavra de Deus, a necessidade que ela seja revelada, olha que interessante que a espiritualidade respondeu. Ele a esqueceu e menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. Então, o que ele está falando aqui? Que constantemente há sempre o quê? Novas semeaduras. Não é isso, gente? E é por isso que ele constantemente manda a este mundo muitos missionários, os chamados profetas, né? A fim de sempre alertar os homens quanto à necessidade da compreensão dessa verdade fundamental. E sobre a figura do seu campo, né? Quanto ao relato de que aquele campo era seu, né, pertencente àquele senhor, consta no Evangelho de João a informação de que ele, falando sobre o seu mestre Jesus, disse, né, o Cristo estava no mundo. E o mundo, ou seja, que é aquela simbologia do campo, né, foi feito por ele, ou seja, o Cristo foi o co-criador junto com Deus. E o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, a ideia do seu mundo, e os seus não o receberam. Então, aquela humanidade, né, não aceitou essa boa semente, né, simbolizada pelo trigo, rejeitando o quê? A sua doutrina. Ou seja, por quê? Principalmente por causa daquela passagem que a gente viu. O simbólico coração, ou seja, aquele solo, estava endurecido, assim como um solo desértico, né? E você vê que já estava desde a época de Moisés e não mudou muita coisa em relação à época de Jesus, né? Cerca de quase 1.300 anos depois. E muitos ainda têm o seu coração, né, endurecido até hoje, né, que não consegue compreender certas coisas ensinadas nos evangelhos, né? Porém, com o passar do tempo, né, o que ele quis deixar claro lá? Que os homens acabaram o quê? Adulterando, né, essa palavra que foi de Deus que foi ensinada, trazendo o quê? Uma falsa doutrina. E quanto às figuras das plantas? Porque a gente tratou até agora da figura da semente. E ali nasce planta. Então, a planta tem uma outra simbologia, né? Então, sobre essa simbologia dos tipos de planta, tanto do trigo quanto do joio, né? Jesus disse para eles, ó, a boa semente, ou seja, a planta do trigo, são os filhos do reino, ou seja, os homens de bem, né? Os seus seguidores. E o joio, que é aquela má planta, o falso trigo, são os filhos do maligno, ou seja, os homens maus, né? Os adversários, né? Então, os tipos de planta que a gente viu lá, que representa tanto o trigo quanto o joio, são os tipos de filhos. Na realidade, o quê? São os homens do mundo. Cada um dos tipos de juízo ou entendimentos humanos, tanto o bem e o mal, né? Daqueles que são seguidores ou seus adversários. Então, gente, a gente viu que até aqui o assunto trata desse, né, confirmando, desse convívio mútuo, né, entre os homens que professam e cumprem a verdadeira doutrina do Cristo primitiva, né, e os que professam e agem conforme a falsa doutrina cristã adulterada, né, aquilo que Jesus deixava bem claro, os seus seguidores têm que ser mansos, pacíficos, amarem uns aos outros, terem tolerância, misericórdia, indulgência, e todos aqueles que não agem dessa forma, principalmente hoje em dia, a gente vê muita intolerância, né, em todos os sentidos, falta de amor, são aqueles seguidores da falsa doutrina, né? Sobre essa figura das plantas e dos frutos, né, para comprovar esse entendimento, como a gente está no segundo e terceiro nível, a gente tem que confrontar com outras passagens para a gente dali tirar o quê? A conclusão, porque o entendimento num ponto tem que concordar sempre com o outro. Lá no Sermão da Montanha, Jesus falando sobre essa figura dos chamados falsos profetas, que na realidade são esses adversários que ele estava falando, porque o falso profeta são aqueles que não são reveladores divinos, são aqueles que se colocam como reveladores das coisas espirituais, né? Mensageiros divinos, mas na realidade eles estão ensinando o quê? Mentiras. Então, esses são os falsos profetas. Orientou dizendo, né?
tomem cuidado, porém, né, com os falsos profetas. Aí ele ensinou como é que a gente deve reconhecê-los. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore, ou seja, ou planta, né? Porque aqui existe uma correlação de simbologias, toda árvore boa, planta boa, né? Que a gente está vendo aqui que são que a planta do joio, né? Produz bons frutos. E toda árvore má, que são aqueles adversários ou os falsos profetas que ele estava falando, produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má, né, maus. Logo, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que ele quis dizer aqui? Que os tipos de árvore, que na realidade são as plantas que a gente está tratando nessa parábola, representam o quê? Os homens. Mas na realidade é cada um dos juízos ou entendimentos humanos, tanto dos seus seguidores quanto dos seus adversários. E os tipos de fruto? São aquilo que é usado nas escrituras, são as obras. Que obras que ele está falando? São as qualidades das ações e das ideias humanas, tanto praticadas quanto ensinadas. Então, dessa forma, gente, sobre a missão do Cristo no mundo, a gente viu que Jesus estava querendo ensinar aos seus judeus que cabia justamente a ele, quem? O semeador do trigo, né? Que é o Messias, o Cristo, o cumprimento em sublime missão de todas aquelas inúmeras e antigas profecias judaicas que tratavam sobre ele. Por isso que ele constantemente falava lá, né? Ora ele falava, eu sou a luz do mundo. Ou ele falava, eu sou o pão dos céus, ou sou o pão da vida. Ou em outro momento ele falava, eu sou a videira verdadeira. E muitas outras. Ou seja, na realidade ele estava querendo falar isso, que ele é o cumpridor daquelas antigas profecias. Ele era o Messias, né? E segundo o entendimento dos judeus, o Messias, que eles chamam de Mashiach, né, seria um rei, um profeta e um sumo sacerdote. Na realidade, o quê? Um rabi, né? Um rabino, né? De Deus. Contudo, como Jesus veio e cumpriu parcialmente isso que eles esperavam dele, nem todos naquela época, e muitos até hoje em dia, não viram nele o cumprimento dessas incríveis profecias, porque naquele momento Jesus foi cumprir uma profecia específica, que era chamada do servo sofredor, né? E como não aceitaram ele como sendo o Messias, sequer compreenderam os seus preciosos ensinos. Por outro lado, a gente também viu que o mestre estava também alertando os seus discípulos, né, para que eles se mantivessem vigilantes quanto à perversa ação dos falsos profetas, ou seja, dos seus adversários. Esses, com o passar do tempo, e aí existe outros ensinos onde ele trata também disso e remete a um momento futuro, também iriam proliferar no mundo, ou seja, que a gente viu que a figura do simbólico campo, entre os homens, ou seja, naquele trigal, né, o ensino de uma falsa doutrina cristã desvirtuada da verdade divina, que é o quê? Simbolizado pela semente do joio, ocasionando com isso que uma divisão de entendimentos, angariando deste modo muitos seguidores, que são as simbólicas plantas do joio ou os seus adversários. Então, aqui, na realidade, Jesus estava falando de uma coisa que, segundo a teologia cristã, ela trata de chamada apostasia, que é o termo que eles usam para tratar dessa divisão de entendimentos e desse desvirtuamento, né, da doutrina primitiva. Então, logo, né, a gente já começa a perceber que os frutos, ou seja, ações de parte da humanidade, baseada nesses falsos ensinos, passariam, então, a refletir o que? Ações de intolerância, de iniquidade, que são o quê? As chamadas injustiças sociais, né, principalmente de perseguição étnica e religiosa. Ou seja, é um quadro que a gente também está vivendo hoje em dia, né? Essa intolerância, essa perseguição, né, de certos grupos étnicos e de certos tipos de religiões, né? Quem quiser saber mais sobre esse assunto,
lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, onde Kardec trata da estranha moral, ele fala um pouquinho sobre isso. Então, contudo, Jesus, ao dizer aos seus discípulos, naquela passagem, né, deixai crescer, né, tanto a planta do joio quanto a planta do trigo, ambos juntos, até aquele momento futuro da chamada ceifa, né, aí ele falou, quando chegasse aquele momento, ele ia dizer aos seus ceifeiros, colhei primeiro o joio e separai em partes para queimar, mas o trigo, né, coloca no celeiro, junta ele no celeiro. O que ele quis dizer? Ele estava querendo predizer, ou seja, isso aqui é uma profecia, né, para que eles, de acordo com os desígnios divinos, né, ambos os tipos de seguidores, que a gente viu, os bons e os maus, com seus juízos religiosos e suas ações particulares, que professam tanto a verdade quanto a mentira, deveriam que coexistir, ou seja, conviver neste mundo por um longo período de tempo determinado. E eu digo determinado, gente, porque não é possível entrar em detalhes aqui nesse estudo de hoje, mas no estudo de outras profecias a gente viu que esse tempo foi determinado em algumas outras profecias, tá? E que eles deveriam ter tolerância, aguardando com paciência até a chegada desse profético momento futuro adequado para que eles, os simbólicos ceifeiros, enfim, dessem início àquele processo, né, necessário processo de seleção e separação. Por isso é que Jesus, em suas proféticas explicações sobre essa parábola, segundo a teologia escatológica judaica, ou seja, quando ele tratava daquele quarto nível de entendimento, daqueles mistérios judaicos, né? Citando as antigas escrituras, ele disse, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Então a gente viu que a figura da ceifa, na realidade, simboliza aquilo que a gente chama, e está escrito lá nos evangelhos, chamado fim do mundo. E eles, naquela época, os judeus já tinham, todos eles? Não, gente. Somente aquele grupo restrito que receberam esse quarto nível de entendimento, né? Essa palavra fim do mundo, né, no hebraico, eles tratam ela com o termo Hasharit Hayamim, tá? Então, eles já tinham esse entendimento sobre esse momento futuro, né, que certamente iria acontecer. E ele deixou claro lá que os ceifeiros são quem? Os anjos, que são aqueles espíritos colaboradores do Cristo. Então, quando ele falou também, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o quê? No futuro, na consumação, ou seja, no final deste mundo, né? E esse período que eles chamavam de este mundo, na língua deles, eles chamam de Olam Hazé, né? Que é um longo período que iria ter um quê? O seu fim, esse momento de consumação, né? Quando chegasse esse tal do final dos tempos que eles chamavam de Hasharit Hayamim. Então é importante, gente, a gente ter esse conhecimento de como é que era a cultura judaica escatológica, né? Que trata dessas questões dos chamados finais dos tempos, desse quarto nível de entendimento, que na realidade a gente vai ver que não é muito diferente, para não dizer praticamente quase que igual, ao que os espíritos revelaram para Kardec, né, na codificação. A gente vai ver lá, a gente só vai trocar os nomes, mas a ideia é a mesma. Então também quando ele me falou lá, mandará o Filho do Homem, quem? O Cristo, os seus anjos, que são os seguidores espirituais, e eles colherão, ou seja, farão aquela seleção e separação colherão do seu reino, ou seja, deste mundo, que a gente viu que é a simbologia do campo, né? Tudo que causa escândalo, ou seja, os entendimentos, e também os adversários que cometem iniquidade, ou seja, aquelas injustiças e as ações não fraternais. E ele falou, eles serão lançados na fornalha de fogo, ali haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos, que são os seguidores, resplandecerão assim como o sol no reino do seu Pai, ou seja, aquele simbólico celeiro, né, que os judeus chamam de mundo vindouro, na linguagem deles chamam de Olam Rabá.
Então, eles tinham esse entendimento. Existia um período, né, que era o Olam Hazé, que é este mundo que eles falavam, que ia chegar um momento de consumação, que eles chamavam de final dos tempos, é o Hasharit Hayamim, e depois que aquilo tudo passar, quando houver essa separação, eles iriam entrar num momento que eles chamavam de mundo vindouro, que é o Olam Rabá. Então, dessa forma, quanto à missão do Cristo e dos seus discípulos no mundo, a gente viu que ele estava querendo ensinar aos seus discípulos que caberia justamente a eles, tanto os ceifeiros quanto o Senhor, ou seja, os anjos quanto Cristo, a execução em sublime missão conjunta de todo aquele processo de julgamento divino quando, enfim, chegasse o seu momento futuro, ou seja, aquela estação propícia da colheita, né? Momento esse conhecido também pelo nome de regeneração. E que essa palavra, gente, na realidade, ela não é criação da doutrina espírita, não. Essa palavra regeneração, ela, inclusive, a gente vai ver que ela consta, essa denominação, nas próprias escrituras. Porque, na realidade, lá em grego, ela está escrito palingenesia. E ela representa, na verdade, um processo de renovação da criação. Mas que processo é esse? Tanto a transformação deste mundo, né, na linguagem deles, o Olam Hazé, quanto da humanidade. Tá? Quem quiser consultar depois, tiver curiosidade, tem aqui algumas referências da Bíblia que tratam desse assunto. Tá? E foi justamente isso que Jesus disse a eles em outra ocasião. Olha só a passagem que tem lá. Jesus falou assim: em verdade vos digo que vocês, né, meus discípulos, que me seguistes, quando na regeneração, o que ele está falando desse processo de renovação ou transformação da criação, o Filho do Homem, que é ele, o Cristo, se assentar no trono da sua glória, também vós, quem? Os discípulos, se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, ou seja, toda a humanidade, promovendo todo aquele processo que a gente estava falando. Então, essa tal consumação deste mundo, que é a chamada regeneração, trata justamente do chamado final dos tempos, aquele Hasharit Hayamim que os judeus chamavam, né? E para demonstrar, novamente, como a gente está no segundo e terceiro nível de entendimento, a gente tem que fazer essa concordância de entendimento entre esses ensinamentos com outros existentes em outras passagens, inclusive até do Antigo Testamento, para mostrar que o entendimento é único, né? Existem algumas passagens que falam, né, justamente sobre esse futuro processo de separação da humanidade, né, demonstrando principalmente essa simbologia do celeiro, onde serão posteriormente colocados o quê? As simbólicas plantas do trigo, dentre as quais a gente pode citar, por exemplo, lá no livro dos Salmos, olha que interessante que tem lá. Tem uma passagem lá assim: não te indignes por causa dos malfeitores. Quem? Os adversários, né? Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, ou seja, as injustiças ou ações não fraternais, porque cedo serão ceifados, assim como a erva. Que erva? A planta do joio, que ele estava falando, né, Jesus? E murcharão, assim como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, ou seja, aquele simbólico celeiro, né? E verdadeiramente serás alimentado, porque os malfeitores serão desarraigados, ou seja, arrancados pela raiz. Mas aqueles, quem? Falando dos seus seguidores, que esperam no Senhor, herdarão a terra, ou seja, o simbólico celeiro que é aquele mundo vindouro. No Sermão da Montanha, Jesus, citando essa mesma passagem dos Salmos, olha o que ele disse: bem-aventurados, ou seja, os felizes, os mansos, ou seja, aqueles seguidores que souberem ser pacientes e tolerantes, porque eles herdarão a terra, ou seja, o simbólico celeiro, ou seja, esse mundo vindouro. Então, celeiro simboliza o quê? Esse mundo vindouro ou futuro, que os judeus chamavam de Olam Rabá. Então, por fim, ele também os alertou a esse respeito em suas explicações das outras parábolas. E foram muitas outras parábolas que ele sempre estava lá repisando,
falando novamente sobre esse assunto. A parábola dos peixes e da rede de pesca, do festim de bodas, né? Dos servos e dos talentos, das 10 virgens e das lâmpadas, que é uma parábola maravilhosa, também muito esclarecedora, dos 2 servos, dos bodes e das ovelhas, demonstrando assim a grande importância dessa temática que está sendo trazida para vocês essa noite, ainda mais nesse atual momento de transição do mundo. Então, com isso, gente, agora a gente vai entrar no 4º nível de entendimento. E como foi falado antes, esse 4º nível a gente trata daquele sentido espiritual, ou seja, aquilo, quais são os mistérios envolvidos nisso, né? Qual é a mensagem oculta. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia do reino dos céus, por que ele pediu deixar e crescer ambos juntos até a ceifa, que ceifa é essa, né? E por ocasião, ou seja, no momento da ceifa, quem são esses ceifeiros, né? Que irão colher o joio em molhos, em partes, né? Fazer queimar, e esse trigo que vai ser ajuntado no meio do celeiro. Esse assunto, gente, já deve ser muito conhecido pela grande parte de vocês, principalmente nós que seguimos a doutrina espírita, né? Esse assunto é muito falado, mas aí hoje a gente vai poder o quê? Correlacionar essas mensagens com a parábola. Então, a gente já vê qual seria esse plano de Deus para o mundo. E isso está contido, gente, esse resumo que eu trouxe para vocês, praticamente o quê? Lá no livro A Gênese de Moisés. Porque essa parábola aborda a questão dos momentos finais de uma longa fase, aquela simbólica estação, né, de progresso espiritual da humanidade. A gente viu que é o quê? Mundo de provas e expiações, onde, de acordo com os desígnios divinos, tanto o bem quanto o mal, quanto a verdade e a mentira, né, sobre as coisas espirituais, que a gente viu ali que é simbolizado tanto pelos tipos de semente quanto pelos tipos de plantas, né, deveriam que conviver, por isso que ele falou, deixar e crescer ambos juntos. Conviver até quando? Até a posterior chegada de uma outra prevista fase, ou momento futuro, ou seja, uma nova estação referente a essa grande transição transformadora, né, ou regeneradora, que a gente viu lá, a regeneração, né, coletiva, simbolizada pela figura da ceifa, né, pelo qual o nosso mundo, simbolizado pela figura do campo, terá que passar conforme o plano de Deus traçado e revelado pelos profetas aos homens desde a antiguidade. Ou seja, tudo já foi falado há muito tempo. Neste processo espiritual de renovação ou regeneração, os espíritos rebeldes, que são os maus, né, simbolizados pelos maus, aqueles que se mostraram persistentes no mal e na desobediência à sua suprema vontade, que a gente viu que é representado pela figura das plantas do joio, pois não buscaram se adequar satisfatoriamente aos novos níveis sociais e comportamentais exigidos, aqueles de caridade, de fraternidade, de solidariedade coletiva, e que serão implantados aqui neste mundo, pondo fim a essa intolerância egoísta que divide todos, né? Inclusive impedindo o restabelecimento da verdade, deverão necessariamente que ser o quê? Separados, a simbologia da ceifa, do meio dos demais espíritos, ou seja, das simbólicas plantas do trigo, a fim de não os prejudicarem, impondo obstáculos ou impedimentos, aquela simbologia dos escândalos, né, ao progresso coletivo. Durante um longo período temporal de aferição espiritual, ou seja, uma avaliação coletiva, em que inclusive já está atualmente em pleno curso nesse momento do chamado final dos tempos, ou do chamado simbólico dia do juízo final, né, deixando bem claro que Kardec fala que não é um juízo final como sendo o último, mas são juízos, né, temporais, ou seja, são vários juízos ao longo do tempo, mas esse é um juízo específico desse momento, referente ao fim desse atual ciclo evolutivo do nosso mundo. Esses não regenerados, ou seja, as simbólicas plantas do joio, os maus ou injustos, justamente
juntamente com as destoantes ideias que eles professam, que a gente viu lá que é simbolizado pelo a semente do joio, né? É o falso trigo, que é uma falsa doutrina, serão que separados gradativamente em grupos. Por isso que ele falou lá, amarrados em feixes ou molhos. Por quem? Pelos anjos consoladores do Senhor, que são o quê? Justamente os ceifeiros, que são aqueles espíritos superiores. E serão encaminhados, ou seja, exilados da terra, para outros mundos mais inferiores, que é representado pelaquela simbologia da fornalha de fogo. Apenas os regenerados, que são representados pela figura das plantas do trigo, né, que são os homens bons e justos, os que ajustaram as suas ideias e condutas morais à nova ordem das coisas, é que permanecerão nesse novo e futuro mundo ditoso ou feliz, que é representado pela figura do celeiro, ou chamado reino dos céus, ou seja, neste mundo já regenerado, compondo a geração futura que nele reencarnará, progredindo ao longo dos tempos, rumo à perfeição. Inclusive, né, Kardec deixa bem claro lá no livro da Gênese, muitos deles trarão, ao reencarnar no mundo, novas ideias renovadoras e progressistas. Por outro lado, os excluídos deste mundo, que são representados pelas simbólicas plantas do joio, que são os maus ou injustos, né, irão continuar ao longo dos tempos a sua longa jornada. Qual jornada? Probatória e expiatória, de evolução espiritual depuradora, aquela simbologia do queimados pelo fogo, porém reencarnando em outros mundos. É aquela simbologia dos jogados fora, né? Segundo a divina lei do progresso e da solidariedade universal. Olha que interessante, né? Resumindo isso tudo que a gente falou, o que a espiritualidade trouxe para Kardec, principalmente o espírito de São Luís, falando sobre essa nova geração futura, respondendo à pergunta 1019. Está lá escrito, o reino do bem, ou seja, que reino é esse? É o mundo vindouro, né? O reino dos céus, ou esse mundo ditoso ou feliz, poderá um dia realizar-se na Terra? Ele coloca assim, o bem reinará na Terra, a simbologia do campo, quando entre os espíritos, ou seja, aquelas simbólicas plantas, que vêm habitá-la, ou seja, reencarnando nela, os bons, quem são os bons? Os trigos, né? Predominarem sobre os joios. Então eles farão, né, reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Na sequência, ele acrescentou a transformação da humanidade, ou seja, aquilo que a gente estava falando lá, né, essa regeneração, que é a transformação tanto do mundo quanto dos homens, né, foi anunciada, ou seja, já foi predita pelos antigos profetas, né, desde a antiguidade, e é chegado o tempo. Então ele falou, ela foi predita, e naquela época, segunda metade do século XVIII, né, ele falou, é chegado o tempo da ceifa, em que todos os homens, né, amantes do progresso, quem? Os simbólicos trigos, se apresentam e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação de espíritos melhores, que formarão sobre a Terra, ou seja, ao longo desse período chamado de regeneração, uma nova ordem. Então, os espíritos maus, ou seja, as simbólicas plantas do joio, né, que a morte vai retirando a cada dia, tanto pelo processo natural, né, quanto pelos flagelos destruidores, não só os naturais, mas também os provocados pelos homens, e a gente está vivendo um processo desse, porque na realidade a gente sabe, né, de acordo com o entendimento espírita, que essa pandemia da Covid faz parte desse processo transformador, né, de colheita, né, de simbólica colheita do mundo, né, e que aqueles, ou seja, as simbólicas joio, plantas do joio, que tentam deter a marcha do progresso das coisas,
serão excluídos, ou seja, separados da terra, o simbólico campo, porque estariam deslocados entre os homens de bem, ou seja, os simbólicos tribos, dos quais perturbariam a felicidade, aquela ideia de causar escândalos e iniquidades. Eles, os excluídos, irão para mundos novos, aquela simbologia da fornalha de fogo, menos avançados, desempenhar missões punitivas, aquela simbologia do prantos e ranger de dentes, né? Para o seu próprio adiantamento, né? Aquela ideia do ser queimado pelo simbólico fogo, que trata das reencarnações depuradoras, tanto probatórias quanto expiatórias, né? Então, para o adiantamento tanto deles e dos seus irmãos, quem? Os dos outros mundos são os não terrícolas, né? Ainda mais atrasados que eles. Quem quiser saber mais detalhes sobre isso, estudar esse assunto, lá no livro A Gênese, capítulo 18, que trata do são chegados os tempos. Ao final, aquele espírito alertou dizendo, né, como aqueles as simbólicas plantas do joio vão herdar o mundo vindouro, ou seja, o mundo ditoso, né, simbolizado pela figura, né, do celeiro, né, aqueles são bem-aventurados, felizes, os que serão excluídos são os infelizes. Olha o que ele falou dos infelizes, né, dos não bem-aventurados. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, ou seja, dessa revelação divina, porque preparam para si longos séculos de trevas e decepções, aquele simbólico prantos e ranger de dentes. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo, ou seja, aqueles que são apegados às coisas mundanas, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutam. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, lá não vai ter micro-ondas, não vai ter carro, né? Inclusive, dependendo do mundo, a gente vai ter que até ser aqueles que vão inventar a roda, né? A gente vai levar o nosso conhecimento lá para inventar a roda. Então é isso, as muitas facilidades que nós temos hoje, lá certamente nesse mundo primitivo, nós não vamos desfrutar delas. Infelizes principalmente os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo das suas misérias. Após, né, postas todas essas explicações sobre como deverá ocorrer, de acordo com o planejamento divino, todo esse grande processo de transição transformadora ou regeneradora coletiva do nosso mundo, nós poderíamos também compreender para quando ele estaria previsto acontecer? Tem como a gente saber isso? Tem, gente, de várias formas. Mas aí eu trouxe para vocês uma que dá para duas informações que trata especificamente do quê? Das revelações que foram trazidas para a gente contida na doutrina espírita, né? E aí a gente dá para construir uma pequena timeline, né? Uma linha do tempo para entender isso. Vamos ver. Para vocês verem como é que aquilo que eu falei, que é importante a gente saber o entendimento judaico daquela época, né? O entendimento cabalístico judaico sobre essas coisas todas, a gente vê que ela não é muito diferente do nosso entendimento espírita hoje, né? Segundo a cabala judaica, eles tinham um entendimento que eles, usando o mesmo sequência de ideias da semana de 7 dias, igual a nossa, né? Eles tinham uma estrutura montada numa chamada Semana Milenar de Anos, que eles chamam de Shavuim, né? Onde eles acreditam que essa semana dura 7.000 anos. Então, esses aqui seria o plano de Deus para o mundo, né, contido dentro desse planejamento de 7.000 anos, que começa lá desde Adão e chega até o período da vinda do Messias, né, que é o tal chamado final dos tempos, que eles chamam de Hasharit Hayamim. Então, no entendimento deles, como foi falado, esse período de 6.000 anos, que eles chamam este mundo, né, Olam Hazé, ele teria um fim, né, no 7º milênio, quando chegasse esse Hasharit Hayamim, que é a regeneração.
E ele começa lá desde Adão, né? E olha que interessante, quem tiver a curiosidade de depois ler, que apesar da doutrina espírita não entrar muito em detalhes sobre esses períodos, grandes períodos proféticos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 50 e 51, foi perguntado, Kardec perguntou, né, se o Adão foi o primeiro homem. Aí foi falado lá que não, né, que na realidade o Adão é o símbolo de uma época, de uma geração de homens, né, e que ele teria vivido, sim, lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo, conforme, né, ele falou, inclusive a espiritualidade falou, conforme a gente já havia calculado, né. Segundo o entendimento dos judeus, esse Messias, ele viria também, né, naquela época, eles já estavam esperando a vinda do Messias, ou seja, 4.000 anos, cerca de 4.000 anos depois de Adão. Jesus veio, eles não aceitaram, rejeitaram ele, né? E ele sempre falava, usando várias simbologias, de, né, que ele iria voltar no terceiro dia. E a gente usando aquela chamada interpretação profética dia-milênio, a gente entende que esse dia, na realidade, ele se representa 1.000 anos. Então, Jesus estava falando que ele iria retornar no terceiro milênio. E é esse o entendimento que a gente tem. Todo mundo, inclusive até os judeus, ou seja, faz parte desse senso comum, desse juízo coletivo comum, todo mundo está esperando a vinda do Messias nesse terceiro milênio, né? Então, os judeus chamam esse período, né, do Hasharit Haim de era messiânica. E na escatologia judaica, esse é chamado também o dia do Senhor. No livro do Apocalipse de João, inclusive, né, confirmando essa estrutura de 7.000 anos, né, como esse mundo antigo, essa antiga era, que eles acreditavam que ia durar 6.000 anos, ele iria ser encerrado num período de regeneração de 1.000 anos, lá no livro do Apocalipse, inclusive, confirma, né, que esse período de regeneração seria um período de 1.000 anos. Agora, nós espíritas podemos confirmar e saber e entender que esse período de regeneração, esse mundo de regeneração, durará apenas 1.000 anos? Não tem como confirmar, gente. Então, é o que eu costumo falar. Se a gente for adotar o entendimento judaico, a gente acredita que há grande probabilidade, sim, dele durar 1.000 anos. Agora, aquilo que Kardec deixou claro lá na teoria da presciência, essas questões de datas, né, a gente tem que esperar o fato acontecer para depois a gente tirar uma conclusão. Então, aqueles que estiverem vivos, né, ou reencarnados daqui a 1.000 e poucos anos, quando olhar para trás na história, né, e analisar esse período todo que a gente está vivendo e os anos para trás, e conseguir compreender isso, eles certamente irão confirmar isso tudo que está sendo falado. E aí, a partir desse período dos 7.000 anos, a gente entraria numa simbólica nova semana, a partir desse 8º milênio, né, que os judeus chamam de Olam Rabá, que é o tal do mundo vindouro, ou nova era, que nós chamamos de mundo ditoso. Então, gente, como a gente aqui, para a gente exemplificar, como não existe uma data precisa, porque na realidade é um processo, né, onde uma coisa começa a mudar, né, eu costumo usar a simbologia do arco-íris com essas mudanças de cores para a gente trazer para vocês a ideia. Então, se a gente considerar aqui que essa área alaranjada seria o mundo de provas e expiações que nós estamos encerrando, e essa faixa amarela seria essa chamada transição planetária, que na realidade é uma transição que precede a chamada regeneração propriamente dita, que a gente pode considerar esse período, essa faixa do espectro de luz, essa faixa verde, né? E a gente entraria num período chamado de mundo ditoso, que é essa lilás mais à frente, né? Então, olha só que interessante o que Kardec colocou lá no livro A Gênese, né? Kardec, que a gente tem que lembrar que isso aqui foi o quê? Segunda metade do século XIX. Falando deste
falando desde quando começou esse longo processo de chamada transição planetária regeneradora, estou falando da transição, olha só o que ele falou lá. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, ou seja, de transformação, está em cheio há quase um século. Então, se ele estava no século XIX, né, ele estava falando o quê? Lá do período, né, século XVII, XVIII, né, no trabalho de sua transformação, ou seja, regeneração, pelo que havemos agitar-se, falando das chamadas comoções gerais de todos os lados, preso de uma espécie de febre e como que impelida por uma invisível força, né, que a gente pode simbolizar pela aquela figura da rede de pesca tratada na outra parábola que ele deu, o ensinamento, né? Assim continuará até que haja outra vez estabelecido em novas bases. No livro Plantão de Respostas, né, que trata daquele programa Pinga Fogo 2, foi feita a pergunta para o Chico Xavier, né, para ele responder em nome de Emmanuel, se a doutrina espírita poderia dizer a respeito do fim dos tempos, ou seja, como ocorrerá a transformação, ou seja, essa transição regeneradora que a gente está passando hoje, né, do planeta, né, de provas e expiações para o mundo de regeneração, ou seja, deixando bem claro que ele está falando da transição, né? Aí ele deu a resposta através da busca da espiritualização, da superação das dores, e a gente está passando por um período de dores, né? E construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração, ou seja, a renovação das consciências humanas. Após Chico falando até quando deverá ocorrer essa prevista transformação, né? Esse período de transição, ele falou: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado, ou seja, transformado pela transição, por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Então, o que ele estava falando? Que o mundo, ou período de regeneração propriamente dito, deverá começar o quê? Após o período de transição, ou seja, ele terá o seu alvorecer por volta do ano de 2057. E essa data, gente, ela bate com uma das profecias contidas no livro do profeta Daniel, tá? Então, voltando àquela simbologia do arco-íris, para a gente ter uma ideia, né? Você vê que apesar de ter colocado lá o período inicial, né, que a gente viu lá, Kardec falou, o mundo de provas e expiações para o mundo de transição, ele começou ali por volta do século XVIII. E a gente lembrando lá, o que aconteceu naquela época? Foi a encarnação daqueles espíritos de escola, né, que chacoalharam o mundo, trazendo ideias renovadoras e que ficaram conhecidos como os iluministas. Tanto é que após a vinda deles, o mundo mudou de fase, né? Antes era o período das trevas, né? O período da... Idade Média. Idade Média, isso, obrigado, doutora Samira. E dali para frente, a gente entrou na chamada Idade Moderna, né? Você vê como é que fica fácil, nós hoje, olhando para trás no tempo, né? A gente enxerga coisas que naquela época, às vezes, eles não enxergavam. Então, apesar de não ser uma data, mas foi um período, houve um marco divisor de águas naquela época. E a gente viu que Chico deu esse período de transição um marco inicial, o final, que a gente não sabe o que vai acontecer lá, né? A gente tem certas ideias. E nesse meio tempo, o que já aconteceu de lá para cá? Tanto desse século XVIII para cá? É a queda da igreja, do poderio da igreja de Roma, né? A vinda da doutrina espírita, já ocorreu a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, que são esses períodos de dores, né? Onde a gente já vê que nesse período de transição planetária, gente,
é aquele período da ceifa que foi falada na doutrina. Então, essa ceifa, né, essa retirada do mundo de algumas pessoas já vem acontecendo o quê? Aos poucos, aos molhos, né, aos poucos, de tempos em tempos, né, tanto pelo processo natural, quanto pelos processos das chamadas mortes coletivas. A gente está aqui hoje, no período 2020-21 da Covid. O que nos espera daqui até 2057, né, 64, nós não sabemos. Mas a gente sabe que dali para frente nós entraríamos no chamado mundo de regeneração propriamente dito. Se ele vai durar 1000 anos, aí eu não posso confirmar para vocês, mas o entendimento judaico é que seria um período de aproximadamente 1000 anos, que iria preceder o mundo vindouro. Com isso, gente, agora eu vou entrar aqui no meu momento merchan, fazer a propaganda dos meus livros. Quem quiser saber mais detalhes sobre compreender, né, essas profecias, antigas profecias para o tempo do fim, eu tenho esses livros meus lançados, inclusive já fiz uma palestra sobre esse tema, o Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos. Tem esse outro livro meu, 3 Homens, Apenas um Espírito, uma visão espírita da missão do novo Messias. E tem o livro O Relógio Cósmico de Deus, que trata também de muitas profecias, entendimentos, né, de muitas parábolas contidas, né, no Evangelho de Jesus. Com isso, gente, obrigado pela atenção de todos, pela paciência em me ouvir. Até a próxima. Espero que todos tenham compreendido. Nossa, que maravilha, Wallace. Eu entendi muito bem essa parábola, eu amo de paixão, eu tenho um entendimento muito claro dessa separação, mas o que eu queria te perguntar é assim, quando Jesus fala aos seus apóstolos, ele estava falando de um tempo que nós estamos vivenciando hoje, certo? Sim. Não poderia ter sido entendido por ele, certo? Sim, porque é aquilo que a gente deixou bem claro. Que é uma profecia. É uma profecia, né? Isso. E ali foi um ensinamento preliminar de outros ensinamentos que ele ia dar, inclusive culminando lá com o sermão profético, né? Isso. Então, nós, por essa renovação que tu falas, que iria acontecer segundo as palavras do mestre, e nós sentimos acontecer pela nossa vivência atual, nós vemos aquilo que nós podemos entender como sempre foi dito. A palavra de Jesus é atemporal, porque com certeza essa regeneração, essa transformação da terra de provas e expiações para um mundo regenerado também ocorreu antes de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações e daqui para diante. Só que nós conhecemos, sentimos que é bem esse período que fala esta parábola, por quê? Porque ele está falando do joio também. De um planeta primitivo para um mundo de provas e expiações, quer-se crer que as pessoas não tinham a intenção do mal pelo fato de que éramos ainda seres primitivos. Porém, no mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, este joio que fora plantado junto com o trigo, ele tem intenção de divulgar a mentira. Com certeza. Então, a mim me parece muito claro essa ceifa em todas as áreas de todo conhecimento humano, não só como a palavra de Deus, como tu nos traz na parábola, né? A verdade é a parábola de Deus,
mas como uma separação do que é joio e do que é trigo em todas as áreas humanas. Sim. E que por isso nós hoje percebemos uma iniquidade tão grande de poucos, que esses seriam aqueles que representam o joio no meio de tanto trigo, capacitando o planeta a mudar de faixa vibracional. Maravilhosa, maravilhosa. E aquele negócio, a gente está analisando essa parábola, mas é aquele negócio, o entendimento tem que ser sistêmico, ou seja, tem que englobar todas as informações, tanto dos evangelhos quanto também do chamado Antigo Testamento. Então, quando você perguntou, essa parábola, ela trata do momento atual? Sim. Por que nós podemos confirmar, com base naquele estudo que já foi feito para vocês, né, das chamadas profecias de Daniel, principalmente, que a gente consegue montar uma cronologia e que ela chega realmente a esse momento, comprovando que Jesus estava falando do futuro que é agora. Né? Nós estamos nesse período. E ainda mais, né, eu trazendo para vocês qual que é a visão de uma outra corrente de pensamento, que é a corrente judaica. E a gente sabe, né, que a parcela da verdade ela existe em outras correntes de pensamentos religiosos, sim. E a gente vê que eles, naquela época, segundo a forma, eu digo naquela época e hoje, cada um dentro da sua particularidade, né? Mas tem muita coisa que é muito similar. Mudam-se as palavras, mas a ideia é única, é última. Ou seja, todo mundo está esperando algo para esse momento, né? Esse momento, tanto para nós espíritas, como para nós cristãos, né? Ou os judeus, todo mundo faz parte do juízo coletivo da humanidade, que esse momento algo vai acontecer, algo já está, né, previsto acontecer. Agora, com certeza, nós da doutrina espírita, né, através das revelações que a espiritualidade trouxe para Kardec, né, os livros se abriram, né? A gente tem um conhecimento bem mais aperfeiçoado, bem mais profundo de todo esse processo. Maravilha. Nós temos muitos elogios, tu poderás ouvir no chat, inclusive do Carlos Tadeu, do Ronei Oliveira. Parabéns, irmão. A cada vez que ouço, mais clara a mensagem fica. A Jocélia Rodrigues também desejando gratidão por grandioso esclarecimento. Mas nós temos um questionamento da Sandra Carvalho. Ela pergunta assim: Wallace, o joio poderia representar o materialismo? Sim, a semente do joio, né, ela representa tudo aquilo que é contrário, né, à verdade divina. O materialismo são o quê? É aquela ideia daqueles que não professam a crença nas coisas espirituais, no mundo espiritual, né? Trazendo para a linguagem da doutrina espírita. Né? Porque o materialista é aquele que nega qualquer religião, nega a doutrina do Cristo que foi colocada, foi trazida para a gente já há 2000 anos atrás. Então, aqueles que estão afastados, né, da verdade divina, que negam e acabam que ele, dentro daquela negação, ele também cria seguidores, porque ele professa a ideia deles, eles também seriam a tal planta do joio. Ah, mas tem muitos materialistas que não fazem o mal, vamos colocar assim, né? A gente aprendeu dentro da doutrina espírita que às vezes o não fazer o bem também é o mal, né? E professar a mentira, já tendo a condição de ter acesso à verdade, também é um mal, né? Mas é claro que dentro daquela ideia daqueles do mal, existem níveis, né, de maldade. Não significa que todo materialista vai ser isso, né? Vamos colocar se é a preocupação dela, excluída do mundo. Não, gente, né?
É claro que aquilo é o que ficou bem claro, são aqueles intolerantes, são aqueles que a gente já hoje, nós olhamos e vemos que eles são problemas, né? Eles estão causando simbólicos escândalos, concorda? Eles são aquela parcela que a gente não sabe hoje se com certeza já não é a grande maioria, mas é uma parcela de poucos que causa muito transtorno, muito barulho, né? E o mal é audacioso, né? Os bons são tímidos ainda, né? O mal é audacioso, ele mostra as caras, ainda mais agora, né? Agora é o momento do mal, do joio se mostrar que é joio e do trigo mostrar que é trigo. E é pelas obras que eles serão selecionados, né? É pelas obras, aquilo que ele pensa e aquilo que ele faz. E também ficou muito bom quando tu mostraste num slide, quando diz assim, o bom servo não se indigne com a má ação do joio. Muitas pessoas ainda se indignam, ainda querem arrancar o joio pela própria mão, esquecendo, como diz naquele slide, que nós temos que confiar em Deus, que Ele enviará o ceifador divino. E isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Eu escutei essa parábola por um outro expositor espírita, onde ele diz que nós não temos que nos arvorarmos em arrancar o joio, que nós temos que saber crescer como trigo, apesar do que estamos vivenciando. Então, isso fica muito explícito quando tu nos coloca essa frase, que, apesar de tudo, vamos confiar. A separação é necessária. E o ceifador saberá, justamente porque caíram as máscaras, porque é necessário que fique claro quem é joio e quem é trigo, para que não sejam confundidas as plantas. Muito, muito legal. Sim, isso mesmo. Então, a nós aqui cabe o quê? Aquilo que é falado. Resignação, tolerância, paciência, mas é claro que a gente não pode também, né, ser hipócrita, não ver o mal onde o mal exista, né? A gente deve, no bom sentido, combater o mal e não o malfeitor. Lembrando que o malfeitor, apesar de tudo, é filho de Deus e nosso irmão. Nós também, né, temos as nossas mazelas para poder desconstruir, né, nos burilar, não é isso? E ninguém pode, né, em sã consciência, chegar e falar, eu estou bem, né? Apesar de alguns irmãos nossos de outras crenças falam assim, se eu fui batizado, eu estou salvo, né? E a gente sabe que a coisa não é bem assim, não. É cada um segundo as suas obras. Então, a gente está nesse processo onde o ceifador, né? Ele olha a cada um, né? E cada um tem na sua face, ninguém vê escrito, né? O sinal na testa, né? A gente sabe que o quê? É a vibração perispiritual, é a luz que emana cada corpo espiritual. E essa seleção vai ser feita onde? No mundo espiritual. Porque senão muitos pensam assim, então quer dizer que todo mundo está morrendo agora de Covid ou de qualquer outro fator, já é a seleção, é o mal, são os maus sendo retirados do mundo? Não, gente, morre todo mundo, mas a seleção é feita lá no mundo espiritual. O que vai acontecer é o seguinte, daqui a um tempo, esses maus que realmente não são os rebeldes, que não vão encarnar, mais aqui no planeta Terra. Né? E aos poucos a gente vai sentindo a atmosfera sendo do nosso planeta, né? A quantidade de espíritos encarnados renovados, né? É maravilhoso mesmo quando a doutrina nos traz com tanta clareza os ensinamentos de Jesus, sem a alegoria, sem o véu da parábola, né? Tão claro, tão nítido, que não tem como nós fugirmos da condução de Jesus.
Maravilhoso, Wallace. Mas é importante, o importante da gente fala assim, poxa, mas a gente trazendo essas coisas velhas, né? Esses ensinamentos velhos para os dias de hoje, mas o que a gente, depois que a gente começa a debruçar e estudar, a gente vê que a gente peca, às vezes, em certos entendimentos, por não analisar as minúcias das parábolas. Que, principalmente na parábola que é continuação dessa, que Jesus deu como um esclarecimento para os seus discípulos que não entenderam muito bem essa, ele deu a parábola dos peixes e da rede de pesca. E lá ele deixa bem clara essa ideia da separação é feita na praia, fora do mar. Ou seja, a ideia é no mundo espiritual que é feita a separação. E a gente vê outras correntes de pensamento que, inclusive, existem até hoje, que estão esperando essa ideia, né, da transladação no dia do juízo final, onde vão ser retirados de forma espetacular do mundo, né, as pessoas boas, vão deixar aqui as pessoas más. E a gente vê que, baseado, a gente respeita o entendimento de cada um, mas a gente vê que é contrário ao entendimento daquelas particularidades que Jesus deixou bem claro nas suas parábolas. Por isso que é importante a gente conhecer as ideias trazidas pela doutrina espírita, mas a gente sempre está com o olho mirando nos antigos ensinamentos e procurar entender o que é que foi falado naquela época, para a gente não tirar dali conclusões equivocadas. Nossa, quanto estudo! Nós só temos que agradecer, como fizeram vários daqueles que estão conosco aqui, por tu nos trazeres a profundidade desses estudos de uma maneira tão compreensível, tão entendível, porque se nós deixarmos de entender, fica, como tu disseste, essas coisas velhas, passadas, né? Mas trazida ao entendimento de hoje, justamente com a doutrina espírita e com a bondade do teu compartilhamento, das tuas reflexões, nossa, fica muito, muito bom. Que bom, vamos escutá-lo uma nova vez. Sim, com uma todo prazer. Com uma sequência dessas parábolas de Jesus. Eu fico feliz, porque a gente que prepara o estudo, a gente já tem essas coisas repisadas na cabeça, a gente já sabe. Mas aí que negócio, aí é bom a gente ter o feedback de quem ouve. Então, quando a gente ouve, né, de vocês, saber assim, ficou claro, ficou bem inteligível, muito, né, ficou muito bem... bom. Esse é o papel do educador. Não adianta vir aqui falar com palavras bonitas, ficar dando show, né? E a semente não chegar do coração de quem está aí ouvindo, né? Então, eu fico agradecido por ter alcançado o objetivo. Foi extremamente didático, tu trouxeste de uma maneira clara, o pessoal está encantado, e vamos continuar essa saga de tu elucidando, nos trazendo de uma maneira tão clara, objetiva, destrinchando o entendimento maior das parábolas. Maravilhoso. Vamos marcar logo uma próxima. Sim, Obrigadão, a parábola do Figueira estéreo, né, que vocês comentaram. Se Deus quiser, estamos à disposição. Vamos combinar. Obrigado, gente. Boa noite. Mais uma vez, Wallace, obrigado a todos que participaram conosco, ao pessoal da TV Secal, o pessoal do YouTube que nos acompanha, o pessoal que está também com o Facebook. Mais uma vez o nosso carinho, nosso abraço a todos, em especial ao Wallace pela essa brilhante apresentação, como sempre, e convidamos a todos até para que uma próxima oportunidade estejam novamente conosco para ouvir o Wallace, lembrando-os que todas as segundas-feiras, neste horário, às 20 horas, teremos sempre novas palestras. Wallace, tu gostaria de nos contemplar um pouquinho mais com a tua prece de encerramento, onde assim nós agradecemos a presença de todos os internautas que estiveram conosco através dessas vibrações do bem. Obrigado, Senhor nosso Deus, por mais essa oportunidade de eu estar aqui nessa noite de hoje, falando aos irmãos,
compartilhando o pão, né, espiritual com vocês. Fico feliz, né, de saber que a palavra de Deus, né, através do estudo feito essa noite, né, ter chegado ao coração de cada um dos ouvintes, sempre com aquela responsabilidade maior, Senhor, na medida do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, né, da nossa vontade, a gente tentar colocar os ensinos em prática para o nosso bem. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, Wallace, obrigada ao Fábio, nosso TI, obrigada a todos vocês que estiveram conosco em mais uma live da AME Serra Gaúcha. Não esqueçam de inscreverem-se, aqueles que ainda não se juntaram a nós, e deixarem seu like para que mais pessoas possam escutar esses ensinamentos. Muito, muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.